que você quer? Você quer atenção. Porque agora todo mundo só fala da minha irmã, não fala mais de mim. É o filho mais velho, muito amado. Ai, que gostoso. Bom, vamos começar nosso segundo diário de gravidez. E vamos começar falando dessa pessoa aqui, ó. Bom, gente, desde que eu engravidei, parece que o Hulk sentia. Eu acho que ele tá mais grudado comigo, principalmente porque eu comecei a ficar mais em casa também. Então, às vezes eu tava muito cansada, como eu contei pra vocês os primeiros meses. Eu dormia muito e o Hulk sempre ficava comigo, ele ficava grudado em mim. E eu achei isso muito bonitinho. Parece que realmente ele sente que tem alguém aqui, sabe? Às vezes ele cheira a minha barriga, ele gosta de deitar perto da minha barriga. E parece também que ele tá mais carente, assim, sabe? Ele fica querendo colo, ele fica querendo atenção. Bom, no primeiro vídeo eu contei um pouquinho, assim, das dificuldades, sabe? Que os 3 primeiros meses foram meses muito difíceis. Não só pelas mudanças físicas, mas principalmente também pelas mudanças psicológicas. A mudança inteira que acontece na nossa vida quando a gente descobre uma gravidez. Agora eu vou falar do 4º mês, que foi um mês que já foi muito mais tranquilo. Primeiro, eu saí do 3º mês fazendo aquele exame mais complexo, assim, que via tudo. E aí, depois disso, eu fiquei mais tranquila, sabe? Porque eu sabia que o neném tava bem, que era um neném saudável. E foi também quando eu contei pras pessoas, sabe? Depois que eu contei isso, como eu falei pra vocês, eu fiquei mais leve, assim, e as pessoas começaram a entender todas as mudanças que estavam acontecendo na minha vida e começaram realmente a viver esse momento junto comigo. E aí, que nem eu falei, nos 3 primeiros meses eu fiquei muito cansada, com muito sono, era uma coisa de louco, assim, eu só queria saber de dormir. E depois que passou os 3 meses, muitas pessoas falavam que diminuía, sabe? Foi diminuindo realmente. No 4º mês eu ainda senti bastante sono, mas foi uma coisa que foi diminuindo. E outra coisa que também diminuiu bastante foram os enjoos, porque eu tinha enjoo sempre, principalmente quando eu tava com o estômago vazio. Então, nos 3 primeiros meses eu comi muito e isso fez com que eu engordasse, e aí eu me olhava no espelho e eu me achava horrorosa. E depois, no 4º mês, a fome diminuiu, assim como os enjoos. E uma coisa engraçada é que eu achava que quando eu ficasse grávida eu sempre amei muito doce, eu sou muito formiga. E eu achava que quando eu ficasse grávida eu só ia querer comer doce. E muito pelo contrário, a minha vontade de comer doce praticamente acabou. Eu só tenho vontade de comer fruta, eu quero comer fruta, coisa gelada, coisa mais fresquinha, sabe? É isso que eu tenho vontade de comer. E todo mundo me pergunta se eu tive desejo. Até agora, assim, eu não tive nenhum desejo. Só aquelas vontades que eu já tinha antes mesmo de engravidar, tipo... Nossa, hoje eu tô com muita vontade de comer hambúrguer hoje. Então, depois que se passaram esses 3 primeiros meses, eu comecei a me alimentar um pouco melhor. E também eu comecei a fazer mais atividade física. Até mesmo porque eu fiquei mais segura pra fazer, porque minha médica tinha liberado desde sempre. Mas nos 3 primeiros meses tem aquela coisa toda. Então, depois que passou os 3 primeiros meses, eu fiquei mais confiante também, assim, mais segura do meu corpo. E aí, quando eu completei 16 semanas, exatamente no mesmo dia, eu fui ao médico e fiz um outro ultrassom. E ela já conseguiu ver, assim, de imediato qual que era o sexo do bebê. Na verdade, quando eu fiz o exame de 3 meses, ela falou que já tinha um palpite bem forte, mas eu pedi pra ela não contar. E aí, quando a gente foi fazer esse exame com 4 meses, ela conseguiu ver, assim, muito rápido, tanto que a gente começou até a achar que era menino, porque, tipo, ela viu tão rápido que eu falei, ai, sei lá, sabe, deve ser menino. E aí, com esse exame, eu pedi ela pra escrever no papel, né, o sexo do neném. A gente não ficou sabendo e a gente entregou pra boleira, que fez o bolo do nosso chá de revelação. Fez o chá de revelação, foi outro momento muito gostoso, sabe? E foi um momento que parece que caiu a ficha de verdade, assim, quem ia ser essa criança, sabe? Se era um menino ou se era uma menina.
E depois que a gente descobriu isso, ficou mais gostoso, porque agora a gente consegue imaginar, sabe? Como que ela vai ser, a gente já consegue fazer planos pra ela. E também pensar no nome. A gente, na verdade, já achava que ia ser uma menina. O Douglas tinha praticamente certeza. E aí a gente só conseguia pensar em nome de menina. Isso era muito engraçado. A gente tinha alguns nomes de meninos, assim, mas nenhum que a gente tivesse 100% de certeza. Mas eu acho que isso é história para um outro vídeo, em breve eu conto pra vocês qual que é o nome dela. Bom, e aí nesse 4º mês eu comecei a me cuidar mais. Eram coisas que eu já fazia, que desde que eu descobri a gravidez eu comecei a fazer ainda mais. Só que depois do 4º mês, que foi quando a barriga começou a crescer mesmo, assim, mais aparente, que eu comecei a passar mais creme, a ter um cuidado mais específico, assim, com o meu corpo. E isso é uma coisa muito engraçada, porque, assim, a minha barriga, ela cresceu, minha cintura tá completamente diferente, na verdade eu não tenho mais cintura, e várias roupas já estão ficando bem esquisitas, assim, sabe? Então, assim, eu falei que essa parece uma fase meio estranha, porque você ainda não tem roupas específicas para grávida, você ainda usa as suas roupas que você tinha, só que as roupas que você tinha não ficam bonitas. Então eu, pelo menos, eu tava me sentindo, tipo assim, uma pata, sabe? E até hoje, assim, eu me olho no espelho e não me reconheço direito com as minhas roupas, eu me acho meio estranha. A barriga, que nem eu falei num stories no Instagram recentemente, é que parece que eu comi, tipo, fui num rodízio de hambúrguer. Aquela barriga de, sei lá, passei um mês comendo besteira. Assim, não é uma barriga de grávida ainda, né? Tipo aquela barrigona, assim, que todo mundo sabe que você tá grávida. Será que ela tá grávida? Será que não tá? Não é uma coisa ainda muito definida. Bom, e com o chá de revelação, com as pessoas ficarem sabendo do bebê, eu comecei a ganhar várias coisinhas. Então, assim, eu não comecei ainda a comprar enxoval, todas essas coisas, até porque, assim, a gente provavelmente vai mudar. Então vai começar a montar o quartinho e são coisas mais pra frente. Às vezes a gente fica tão empolgada que a gente acaba comprando coisa demais, coisa em excesso, coisa que não precisa. E aí, passado, né, esse período de festa, de dezembro, de viagem, de férias que eu tive, aí eu comecei a voltar pra rotinas. Esse foi o 4º mês, assim, mais tranquilo, mais gostoso, que de fato eu comecei a aproveitar um pouco mais a gravidez, sabe? Porque os 3 primeiros, como eu contei, foram meses muito difíceis. E agora a gente tá mais ou menos dentro do cronograma, eu tô no 5º mês. E aí a gente continua com os vídeos mensais pra eu contar um pouquinho de como tem sido esse diário de gravidez. Eu também vou fazer vídeos específicos, sabe? Sobre cuidados com o corpo, os produtos que eu tô passando, algumas coisas sobre alimentação, enfim. E se vocês têm alguma sugestão também, deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece. Um beijo e até a próxima!